O silêncio no tribunal foi quebrado por uma voz que ninguém esperava ouvir. Uma criança de 8 anos acabara de dizer as palavras que fariam um homem poderoso perder tudo. Eu vim defender minha mãe, disse Mariana. Uma menina de 8 anos parada diante da juíza com uma pasta escolar nas mãos pequenas e o queixo erguido como se fosse uma advogada veterana. O tribunal da 2ª Vara de Família de São Paulo ficou em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse congelado. A juíza Ana Paula Castro, mulher de 61 anos com 3 décadas e meia de carreira, retirou os óculos devagar e os limpou meticulosamente, como se sua visão estivesse falhando. Jamais, em toda a sua experiência, havia presenciado algo assim. Uma criança se apresentando como representante legal no seu tribunal. Desculpe, querida, mas acho que você está confusa. Aqui é um tribunal, não é lugar para brincadeiras. Ela disse com voz gentil, pensando que aquela menina havia se separado dos pais. Eu não estou brincando, meritíssima, Mariana respondeu. A voz firme, mas o coração acelerado. Vim aqui representar minha mãe, Paula Oliveira, no processo de guarda número 007892, SP 2024. Meu pai, Gabriel Martins, está tentando obter minha custódia com motivações puramente financeiras. O tribunal explodiu em murmúrios. Advogados pararam de olhar seus celulares. Funcionários largaram suas canetas. Escrivães se viraram para ver melhor. Até o oficial de justiça da porta se aproximou, curioso com aquela situação sem precedentes. Do lado direito da sala, Gabriel Martins, de 44 anos, usando um terno azul marinho caro, começou a rir alto. Meritíssima, isso é absurdo. A menina está brincando de faz de conta. Não podemos perder tempo com fantasias infantis. Ao lado dele, Dr. Rafael Carvalho, seu advogado particular, um homem elegante de 52 anos, terno de 4.000 reais e postura arrogante, levantou-se imediatamente. Excelência, peço respeitosamente que a menor seja retirada da sala. Isso é desrespeito ao tribunal e aos procedimentos legais. Mas Mariana não se moveu 1 milímetro. Seus olhos negros brilhavam com uma determinação que não condizia com sua idade. Meritíssima, conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho o direito de ser ouvida em qualquer procedimento judicial que envolva meus interesses. O silêncio voltou a reinar no tribunal. Mas agora era diferente. Era o silêncio do choque. Uma menina de 8 anos acabara de citar uma lei específica com a precisão de uma jurista experiente. Dr. Rafael piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Ela decorou algumas frases da internet, meritíssima. Qualquer criança pode fazer isso hoje em dia com uma simples busca no Google. Então posso continuar, doutor? Mariana se virou para ele com uma educação que desarmava. O artigo 1634 do Código Civil estabelece que o poder familiar compreende dirigir a criação e educação dos filhos. Meu pai falhou nesse dever quando me abandonou por 4 anos consecutivos. O advogado engasgou com a própria saliva. Gabriel parou de rir abruptamente. O artigo 1583 do mesmo código, ela continuou, determina que a guarda será unilateral quando um dos genitores não oferece condições adequadas para o exercício do poder familiar. O artigo 1586 estabelece que esse poder não pode ser exercido contra o interesse do menor. A juíza se inclinou para a frente completamente fascinada. Em 35 anos de carreira jamais havia visto um advogado experiente citar leis com tanta fluência, muito menos uma criança. Além disso, Mariana abriu sua pasta caseira, uma pasta escolar decorada com adesivos de borboletas, mas repleta de documentos organizados. Tenho aqui evidências que comprovam as verdadeiras intenções do meu pai. Ela tirou um celular antigo da pasta, um aparelho simples que contrastava com a sofisticação jurídica de suas palavras. Consegui gravar uma conversa onde ele confessa que só me quer por causa da herança de 2,5 milhões de reais que vou receber do meu avô materno. A bomba explodiu no tribunal. Gabriel ficou branco como papel. Dr. Rafael se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Do fundo da sala, onde estava sentada na última fileira, Paula Oliveira, uma mulher de 34 anos, magra, vestindo uma blusa floral simples mas limpa, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Isso é inadmissível! Dr. Rafael gritou, perdendo completamente a compostura. Gravação clandestina, prova ilegal, peço que seja rejeitada. Mariana o olhou com uma calma impressionante. Doutor, a gravação não é clandestina quando é feita por mim para proteger meus próprios direitos. A Lei 13.441 de 2017, artigo 4º, inciso 2º, garante à criança o direito de buscar proteção. O advogado ficou mudo. Uma menina de 8 anos acabara de dar uma aula de direito para ele.
Meritíssima, Mariana continuou. Posso reproduzir a gravação para que todos ouçam? A juíza assentiu, ainda tentando processar aquela situação surreal. Pode sim. Mariana mexeu no celular com dedos pequenos, mas seguros. A voz de Gabriel ecoou pelo tribunal, clara e incriminadora. Escuta bem, advogado. Eu quero a guarda da menina e quero rápido. Não me importa o que você tem que inventar. O tribunal ficou em silêncio sepulcral. Cada palavra da gravação soava como marteladas. A menina vai herdar uma grana boa do avô dela quando fizer 18 anos. Estou falando de 2,5 milhões. Se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. Pessoas na plateia começaram a balançar a cabeça com indignação. Era impossível escutar aquilo e não sentir revolta. A mãe da menina não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher mal terminou o ensino fundamental. Imagina entender de herança. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. A risada cruel dele na gravação fez várias pessoas sussurrarem palavrões baixinho. Paula chorou ainda mais alto, emocionada e humilhada ao mesmo tempo. Então tá combinado. Entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura. Essas coisas que vocês advogados sabem fazer. Mariana pausou a gravação e o silêncio voltou a dominar o ambiente. Ela olhou diretamente para a juíza. Meritíssima, essa conversa foi gravada no dia 18 de março, às 3h15 da tarde. 4 dias depois, no dia 22, meu pai entrou com o pedido de guarda, alegando exatamente essas mentiras. Ela tirou mais papéis da pasta. Aqui está uma cópia do processo. Ele alega que minha mãe me deixa sozinha por horas, que nossa casa não tem estrutura adequada, que eu não tenho acompanhamento escolar apropriado. A juíza pegou os documentos conferindo cada linha. E essas alegações procedem? São todas falsas, meritíssima. Mariana organizou outros papéis na sua frente. Trouxe provas que demonstram isso. Primeiro, meu boletim escolar dos últimos 2 anos. Ela estendeu as folhas para a juíza. Como pode ver, sou a melhor aluna da minha turma em todas as matérias. Português, matemática, ciências, história, inglês, média geral, 9,7. A juíza examinou os documentos, impressionada não apenas com as notas, mas com a organização impecável da menina. Segundo, Mariana continuou. Uma declaração da minha escola, a Escola Municipal Maria Montessori, confirmando que nunca chego atrasada, sempre estou bem cuidada, bem alimentada e que minha mãe participa ativamente de todas as reuniões escolares. Dr. Rafael tentou se recompor. Meritíssima, documentos escolares podem ser facilmente manipulados por pessoas interessadas. O senhor está acusando minha escola de falsificar documentos? Mariana perguntou, virando-se para ele com uma expressão séria que fez o homem engolir em seco. Eu não disse isso exatamente. Porque se está, posso chamar minha professora Fernanda aqui agora mesmo para depor. Ela está esperando no corredor do tribunal. A juíza sorriu pela primeira vez na audiência. Chame sua professora, Mariana. A porta do tribunal se abriu e Fernanda Lima entrou. Era uma mulher de 38 anos, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, vestindo uma blusa social branca e uma calça preta que a faziam parecer mais advogada que professora. Quando viu Mariana comandando aquela audiência com tamanha competência, seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Senhora Fernanda, a juíza se dirigiu a ela. A senhora pode nos falar sobre a situação familiar da aluna Mariana? Posso, meritíssima. Fernanda se posicionou ao lado de Mariana, colocando a mão no ombro da menina em sinal de apoio. Conheço a Mariana e sua família há 3 anos. Paula é uma mãe exemplar. Trabalha muito, mas jamais negligenciou os cuidados com a filha. A criança fica sozinha em algum momento? Nunca, meritíssima. Mariana fica na escola em período integral. Quando as aulas terminam, fica comigo na sala dos professores fazendo lição de casa até a mãe vir buscá-la. Sempre bem alimentada, com uniforme limpo, material escolar completo. E quanto ao pai, ele participa da vida escolar? Fernanda olhou diretamente para Gabriel, que tentava se esconder na cadeira. Em 3 anos, meritíssima, ele apareceu na escola exatamente 0 vezes. Nunca perguntou sobre notas, comportamento, necessidades especiais da filha. Para todos os efeitos práticos, ele simplesmente não existe na vida escolar da Mariana. Isso não é verdade! Gabriel explodiu, levantando da cadeira. Eu sempre me importei com minha filha. Mariana se virou para ele com os braços cruzados, assumindo uma postura que impressionou todos os presentes pela maturidade. Então me diga, pai, qual é o nome completo da minha professora?
Em que ano eu estou exatamente? Qual é minha matéria preferida? Qual é o nome da minha melhor amiga? Quando é meu aniversário? Gabriel ficou completamente mudo. Não conseguia responder nenhuma pergunta básica sobre a própria filha. Vou ajudar o senhor, Mariana disse com uma frieza que cortou o coração de todos os presentes. Minha professora se chama Fernanda Lima. Estou no 3º ano do ensino fundamental. Minha matéria preferida é português. Minha melhor amiga se chama Sofia. Meu aniversário é 15 de outubro. O constrangimento de Gabriel era visível para todos. Eu não preciso decorar essas coisas. Não precisa decorar, pai. Precisa conviver. Precisa estar presente. Precisa amar de verdade. Não fingir que ama por dinheiro. O tribunal ficou em silêncio total. Aquela frase simples de uma criança de 8 anos resumiu toda a tragédia daquele caso. Meritíssima, Mariana continuou. Tenho mais uma prova importante. Ela tirou outro documento da pasta. Comprovante de que meu pai não paga pensão alimentícia há exatos 4 anos e 1 mês, R$0. Como vocês sobrevivem? A juíza perguntou genuinamente curiosa sobre a situação. Minha mãe trabalha como auxiliar de serviços gerais na empresa Clean Services. Sai de casa às 5h30 da manhã e volta às 8h30 da noite. Ganha $1.800 por mês. Não é muito dinheiro, mas ela consegue me dar tudo o que uma criança precisa. Comida na mesa, roupa limpa, material escolar, cuidados médicos quando necessário. Mariana fez uma pausa, olhando para Paula no fundo da sala. E principalmente, meritíssima, ela me dá amor verdadeiro todos os dias. Paula chorava copiosamente, emocionada ao ouvir a filha defendê-la com tanta sabedoria e maturidade. Por isso, Mariana voltou sua atenção para a juíza. De acordo com o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece os deveres dos cônjuges e, por extensão, dos pais de sustentação, criação e educação dos filhos, meu pai falhou em todos os aspectos. Dr. Rafael estava oficialmente sem argumentos. Uma menina de 8 anos estava dando uma aula de direito que ele jamais conseguiria rebater. Conforme o artigo 1637 do mesmo código, Mariana continuou implacável. O poder familiar se extingue pela prática de atos contrários aos bons costumes. Abandonar uma filha por 4 anos para depois tentar usá-la como fonte de renda se enquadra perfeitamente nessa definição. A juíza fez algumas anotações, claramente impressionada com o conhecimento jurídico da menina. Mariana, você tem mais alguma coisa a apresentar? Tenho, meritíssima. Mas antes gostaria de exercer um direito garantido pela Lei 13.431 de 2017. Que direito? O direito da criança de ser ouvida nos processos judiciais que lhe digam respeito. Quero falar diretamente com a senhora sobre o que sinto e o que quero. A juíza assentiu solenemente. Pode falar, Mariana. A menina respirou fundo, organizou os pensamentos e começou a falar com uma maturidade que emocionou todos os presentes. Meritíssima, durante 8 anos da minha vida, eu me perguntei por que meu pai não morava conosco. Por que ele aparecia só de vez em quando. Por que ele nunca brincava comigo como os pais das minhas amigas. Sua voz começou a tremer ligeiramente, mas ela continuou firme. Eu pensava que talvez fosse culpa minha. Que eu não era uma filha boa o suficiente. Que se eu tirasse notas melhores, se me comportasse melhor, talvez ele voltasse para casa. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. Mas há 4 semanas eu descobri a verdade. Meu pai não me abandonou porque eu não era boa o suficiente. Ele me abandonou porque sou apenas uma criança para ele, não uma filha. E agora quer me usar como ferramenta para ficar rico. Mariana se virou para Gabriel, que não conseguia olhá-la nos olhos. Pai, eu não odeio o senhor. Mas também não quero ser seu objeto de lucro. Quero ser amada pelo que sou, não pelo dinheiro que posso render. O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os funcionários mais experientes estavam visivelmente emocionados. Por isso, meritíssima, uso este momento para fazer 2 pedidos oficiais. Quais pedidos? Primeiro, que minha guarda permaneça com minha mãe, que me ama de verdade e me criou com dignidade, mesmo sem muito dinheiro. E o segundo? Mariana respirou fundo antes de soltar a bomba que deixaria todos boquiabertos. Segundo, renuncio formalmente à herança do meu avô. Não quero os 2,5 milhões de dólares. O tribunal explodiu em exclamações de surpresa. Até a juíza arregalou os olhos. Mariana, você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza absoluta, meritíssima.
Prefiro viver com amor e dignidade ao lado da minha mãe do que ser rica com um pai que não me ama de verdade. Gabriel se levantou desesperado. Ela não pode fazer isso. É menor de idade. Não tem capacidade para renunciar. Engano seu, pai. Mariana respondeu calmamente. O artigo 1804 do Código Civil permite renúncia à herança por meio de representante legal. Minha mãe é minha representante legal e vai assinar a renúncia em meu nome. Dr. Rafael fez uma última tentativa desesperada. Meritíssima, isso é absurdo. A menor está sendo claramente manipulada. Manipulada por quem, doutor? A juíza perguntou com ironia. Pela mãe que trabalha 15 horas por dia para sustentá-la? Pela professora que a ensinou a se defender? Ou pelo pai que quer usá-la para enriquecer? Mariana se aproximou da bancada da juíza. Meritíssima, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora tem filhos? Tenho 3 filhos. E eles sabem que a senhora os ama? Claro que sabem. Eu invejo eles, Mariana disse com simplicidade devastadora. Porque até hoje eu nunca soube se meu pai me amava de verdade. Agora sei que não ama. Como sabe? Porque quem ama de verdade não consegue machucar a pessoa amada. Meu pai está disposto a me tirar da minha mãe, que é minha vida inteira, só para ter acesso ao meu dinheiro. Isso não é amor, meritíssima. Isso é ganância pura. A juíza ficou em silêncio por longos segundos, visivelmente tocada pela maturidade daquela criança extraordinária. Mariana, ela disse finalmente, você é uma menina muito especial. Nunca vi nada parecido em todos os meus anos de carreira. Obrigada, meritíssima. Posso continuar apresentando as demais provas? Pode sim, doutora Mariana. O apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Aquela menina havia conquistado não apenas o respeito da juíza, mas de todos os presentes. E ela ainda não havia terminado. Tinha mais munição na sua pasta de borboletas, mais provas devastadoras, mais argumentos que fariam Gabriel se arrepender para sempre de ter subestimado a filha. O primeiro round estava terminado e Mariana havia vencido por nocaute técnico, mas a luta ainda não tinha acabado. Pode continuar, doutora Mariana. A juíza havia dito, e aquele apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como reconhecimento oficial. Mariana organizou seus papéis com a precisão de uma advogada experiente, enquanto o Dr. Rafael suava frio e Gabriel enterrava o rosto nas mãos, sabendo que estava perdido. Obrigada, meritíssima, Mariana disse, tirando mais documentos da sua pasta de borboletas. Agora vou provar que todas as alegações do meu pai são mentiras fabricadas. Ela abriu uma folha plastificada com cuidado. Aqui está a planta baixa do nosso apartamento, fornecida pela própria administração do condomínio. São 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Total de 52.000 metros a mais. A juíza examinou o documento. E qual o problema que seu pai alega sobre a moradia? Ele disse na petição que moramos num cômodo insalubre sem condições mínimas de habitabilidade. Mariana leu do processo. Mas, como podem ver, temos espaço adequado para 2 pessoas. Dr. Rafael tentou se defender. Meritíssima, espaço físico não significa condições adequadas. Tem razão, doutor. Mariana o interrompeu educadamente. Por isso trouxe isto aqui. Ela tirou uma pasta transparente cheia de fotos. Fotografias da nossa casa tiradas na semana passada. Como podem ver, temos móveis adequados, geladeira funcionando, fogão em perfeitas condições, televisão, mesa de estudos onde faço minha lição todos os dias. As fotos passaram pelas mãos da juíza. Mostravam um apartamento pequeno, mas extremamente limpo e organizado, com tudo arrumado com carinho. Aqui é meu quarto que divido com minha mãe. Mariana continuou apontando para uma foto. Temos 2 camas, guarda-roupa, prateleira com meus livros escolares. Ali está minha mesa de estudos, onde aprendi todas as leis que estou citando hoje. Gabriel não conseguia mais olhar para a filha. Sabia que cada palavra dela era verdade e cada mentira que havia inventado estava sendo desmascarada publicamente. Meu pai também alegou que fico sozinha em casa enquanto minha mãe trabalha. Mariana continuou consultando o processo. Isso é falso. Posso provar? Ela tirou um papel timbrado da pasta. Aqui está uma declaração da Escola Municipal Maria Montessori, onde estudo. Confirma que fico na escola em período integral, das 7 às 18 horas. E depois das 18 horas? A juíza perguntou.
Depois das 18 horas, minha mãe me busca e vamos para casa juntas. Jantamos, ela me ajuda com a lição. Assistimos televisão e vamos dormir. Nunca fico sozinha, meritíssima. Fernanda, que estava ao lado de Mariana, confirmou com um aceno de cabeça. É verdade, meritíssima. Paula é pontual todos os dias para buscar Mariana. Dr. Rafael fez mais uma tentativa desesperada. Mas e nos fins de semana? E durante as férias escolares? Mariana sorriu pela primeira vez na audiência. Ótima pergunta, doutor. Nos fins de semana minha mãe não trabalha. Ficamos juntas o tempo todo. Vamos ao parque, ao mercado. Ela me ensina a cozinhar. E durante as férias fico na casa da dona Beatriz, nossa vizinha, que cuida de mim enquanto minha mãe trabalha. E quem é essa dona Beatriz? A juíza perguntou. Beatriz Santos, aposentada, 72 anos. Mora no apartamento 405 do nosso prédio há 20 anos. Ela também está aqui hoje para depor, se necessário. A juíza olhou para a plateia e uma senhora idosa, simpática, acenou da terceira fileira. A senhora pode se aproximar? Dona Beatriz se levantou com dificuldade, apoiada numa bengala, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Era uma mulher pequenina, cabelos brancos, usando um vestido azul claro simples, mas impecável. Dona Beatriz, a juíza se dirigiu a ela gentilmente. A senhora conhece a família da Mariana? Conheço há 3 anos, doutora. Ela respondeu com voz clara. Paula é uma moça trabalhadora, honesta, e a Mariana é um anjo. Durante as férias ela fica comigo. Fazemos bolo, assistimos novela, ela me ensina as coisas da escola. A criança dá trabalho? Dona Beatriz riu. Trabalho? Pelo amor de Deus, ela me ajuda com tudo. Lava a louça, organiza meus remédios, lê revista para mim porque minha vista está fraca. É a neta que nunca tive. E o pai? O senhor Gabriel aparece por lá? O rosto de Dona Beatriz ficou sério. Em 3 anos, doutora, vi ele 4 vezes. 4. Só 4 vezes? E das 4, 3 foi só para brigar com a Paula por dinheiro. Ele aparecia querendo que ela emprestasse dinheiro ou pedindo para ficar com a menina nos fins de semana para impressionar a namorada nova. Mas quando a Mariana estava doente ou precisava de alguma coisa, sumia no mundo. Gabriel tentou se defender. Isso não é verdade. Eu sempre me preocupei com minha filha. Dona Beatriz se virou para ele com o dedo em riste. Se preocupou coisa nenhuma, rapaz. Quando a menina teve bronquite no ano passado, quem correu com ela para o hospital foi a mãe. Você nem soube que ela estava doente. Eu não sabia por quê, Gabriel gaguejou. Não sabia porque não quis saber. Dona Beatriz rebateu com firmeza. Paula ligou para você 6 vezes. 6. Você não atendeu nenhuma. Mariana aproveitou o momento. Meritíssima, meu pai também alegou que não recebo cuidados médicos adequados. Posso provar que isso é mentira. Ela tirou uma pasta cheia de papéis médicos. Aqui estão todos os meus exames médicos dos últimos 3 anos. Consultas com pediatra a cada 6 meses, dentista a cada 4 meses, todas as vacinas em dia. A juíza folheou os documentos, impressionada com a organização. E quem paga essas consultas? Minha mãe, meritíssima. Ela tem plano de saúde da empresa onde trabalha, e quando preciso de algum remédio mais caro, ela faz extra nos fins de semana para conseguir o dinheiro. Que tipo de extra? Ela limpa casas particulares nos sábados e domingos. Ganha 80 reais por casa. Já vi ela limpar 5 casas num sábado para comprar meu remédio para asma. Paula chorava copiosamente no fundo da sala, emocionada ao ouvir a filha contar sobre seus sacrifícios. Enquanto isso, Mariana continuou, olhando diretamente para Gabriel. Meu pai nunca pagou $1 dos meus gastos médicos, nem quando fiquei internada com bronquite. Eu não sabia que você estava internada, Gabriel protestou. Não sabia porque não quis saber. Mariana replicou com frieza. Minha mãe ligou para você 8 vezes naquele dia. Você desligou o telefone na cara dela. Dr. Rafael tentou mudar de estratégia. Meritíssima, questões financeiras são importantes, mas não são tudo. O que importa é o vínculo afetivo. Vínculo afetivo? Mariana o interrompeu. Quer falar sobre vínculo afetivo, doutor? Ela tirou mais fotos da pasta. Estas são fotos das minhas últimas festas de aniversário. 7 anos, 8 anos. Como podem ver, quem está presente é minha mãe, Dona Beatriz, minha professora Fernanda, alguns colegas da escola. A juíza examinou as fotos. Eram festas simples, mas cheias de carinho. Mariana assoprava velhinhas num bolo caseiro, abraçada com a mãe. E onde está seu pai nessas fotos? Não está em nenhuma, meritíssima.
porque ele nunca veio nas minhas festas de aniversário. Gabriel ficou vermelho. Eu estava trabalhando. No meu aniversário de 7 anos, o senhor estava num churrasco com sua namorada. Mariana disse sem emoção. Vi as fotos no Instagram dela. No de 8 anos, estava na praia em Búzios. Também vi as fotos. O constrangimento de Gabriel era visível para todos no tribunal. Ele não conseguia rebater nenhuma acusação da filha, porque todas eram verdadeiras. Meritíssima, Mariana continuou implacável. Meu pai fala em vínculo afetivo, mas posso provar que esse vínculo nunca existiu da parte dele. Ela tirou um caderno pequeno da pasta. Este é meu diário. Escrevo nele há 3 anos. Posso ler alguns trechos? Pode. Mariana abriu o caderno numa página marcada. 18 de outubro do ano passado, 3 dias depois do meu aniversário. Hoje faz 3 dias que completei 8 anos. Papai não veio na minha festa. Mamãe disse que ele estava ocupado, mas eu vi que ela chorou no banheiro depois. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A inocência daquelas palavras partia o coração. 5 de novembro. Ela continuou lendo. Papai veio em casa hoje. Ficou meia hora. Trouxe um presente que ainda estava com a etiqueta da loja. Acho que ele comprou de última hora. Não lembrava qual era o meu personagem favorito. Várias pessoas na plateia limparam os olhos discretamente. 20 de dezembro. Papai ligou hoje. Disse que ia me buscar para passear no domingo. Esperei ele das 14h às 19h. Ele não veio. Mamãe inventou uma desculpa, mas eu sei que ele esqueceu. Gabriel não conseguia mais olhar para a filha. Cada palavra do diário era como uma facada na consciência. Quer que eu continue, meritíssima? Mariana perguntou. Tenho aqui anotações de 18 promessas que meu pai fez e não cumpriu. 18. Não precisa continuar, a juíza disse gentilmente. Já entendi. Dr. Rafael fez uma última tentativa. Meritíssima, crianças podem exagerar situações. Exagerar? Mariana se virou para ele com indignação. Doutor? O senhor tem filhos? Tenho. O senhor já esqueceu do aniversário deles? Nunca. Já prometeu passeio e não cumpriu? Não. Já ficou meses sem ver eles? Jamais. Então não fale que estou exagerando. O senhor não deixaria seus filhos passarem por isso, mas acha normal que eu passe? O advogado ficou sem resposta. Uma menina de 8 anos havia acabado de dar uma lição de paternidade para ele. Meritíssima, Mariana continuou, voltando sua atenção para a juíza. Quero apresentar mais uma prova importante. Ela tirou um envelope lacrado da pasta. Aqui estão todas as mensagens que minha mãe enviou para meu pai nos últimos 3 anos. WhatsApp, SMS, tudo impresso e autenticado. A juíza recebeu o envelope. Que tipo de mensagens? Mensagens sobre mim. Informando sobre consultas médicas, notas da escola, apresentações escolares, problemas de saúde. Minha mãe sempre tentou manter meu pai informado sobre minha vida. E ele respondia? Raramente. E quando respondia era sempre com uma palavra só. Ok, certo, beleza. Nunca perguntava detalhes, nunca se interessava de verdade. Mariana abriu o envelope e tirou algumas folhas. Posso ler algumas? Pode. Mensagem de 20 de maio. Gabriel, Mariana teve apresentação na escola hoje. Ela falou sobre profissões e disse que quer ser advogada para defender as pessoas. Foi lindo. Mariana fez uma pausa. Resposta dele. Ok. Mensagem de 8 de julho. Mariana tirou 10 na prova de português. A professora disse que ela escreve melhor que muitas crianças mais velhas. Estou muito orgulhosa. Outra pausa. Resposta dele. Legal. Mensagem de 22 de agosto. Gabriel, Mariana está com febre há 3 dias. Vou levar no médico amanhã. Se quiser acompanhar, a consulta é às 10 horas no posto de saúde. Pausa mais longa. Resposta dele, nenhuma. Ele nem respondeu. O tribunal estava em silêncio total. Era impossível escutar aquilo e não se emocionar. Meritíssima, Mariana disse guardando as mensagens. Isso é vínculo afetivo? Isso é pai presente? Isso é amor paternal? A juíza balançou a cabeça negativamente. Não, Mariana. Definitivamente não é. Por isso, ela continuou. Quando descobri que meu pai quer minha guarda apenas para administrar minha herança, não fiquei surpresa. Fiquei triste, mas não surpresa. Ela se virou para Gabriel uma última vez. Pai,
Durante 8 anos eu sonhei que um dia o senhor ia me amar de verdade, que ia querer passar tempo comigo, conhecer minhas amigas, me ajudar com lição de casa, me dar colo quando eu estivesse triste. A voz dela começou a tremer, mas ela continuou firme. Agora eu entendo que isso nunca vai acontecer. Porque para amar uma pessoa, primeiro você precisa enxergar ela como pessoa, não como objeto. Gabriel tentou falar. Mariana, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ela o cortou. Entendo que para o senhor eu sou apenas um meio de ficar rico. E sabe o que mais? Eu aceito isso. Mas não vou ser cúmplice. Ela se virou para a juíza. Por isso, meritíssima, além de renunciar à herança, tenho um último pedido. Qual? Quero que seja registrado em ata que não desejo nenhum tipo de visitação ou contato com meu pai. Não quero ser obrigada a encontrar com alguém que me vê como dinheiro, não como filha. A bomba final explodiu no tribunal. Gabriel se levantou desesperado. Você não pode fazer isso. Sou seu pai. Pai de sangue. Mariana respondeu com calma devastadora. Pai de coração é quem me criou, me educou, me amou todos os dias. Isso foi minha mãe. Dr. Rafael estava oficialmente derrotado. Não havia mais argumento jurídico ou emocional que pudesse salvar seu cliente. Meritíssima, Mariana fez sua conclusão final. Baseada em todas as provas apresentadas, solicito que minha guarda permaneça exclusivamente com minha mãe, Paula Oliveira, e que seja negado qualquer pedido futuro de visitação por parte do requerente Gabriel Martins. Ela fechou sua pasta de borboletas com a solenidade de uma advogada experiente. Eram essas as provas que eu tinha a apresentar. A juíza ficou em silêncio por longos segundos, processando tudo o que havia presenciado. Nunca, em 3 décadas e meia de carreira, havia visto algo tão impressionante quanto aquela menina de 8 anos defendendo a própria família com a competência de uma jurista experiente. Mariana, ela disse finalmente, você é uma menina extraordinária. Seus argumentos são impecáveis, suas provas são irrefutáveis e sua maturidade é impressionante. Obrigada, meritíssima. Mas antes de dar minha decisão, preciso fazer uma pergunta. Como você aprendeu tudo isso? Como uma criança de 8 anos conseguiu dominar o direito de família com tanta precisão? Mariana sorriu pela segunda vez na audiência. Essa é uma longa história, meritíssima. Começou há 4 semanas, quando descobri a verdade sobre meu pai. Pode contar. O tribunal inteiro se inclinou para a frente, curioso para saber como aquela menina extraordinária havia chegado até ali. Posso, Mariana disse. Mas é uma história que vai explicar não apenas como aprendi direito, mas como descobri que o amor vale mais que qualquer dinheiro do mundo. A juíza se acomodou na cadeira. Estou ouvindo, doutora Mariana. Era hora de contar como tudo havia começado. Como uma menina comum havia se transformado numa pequena guerreira capaz de enfrentar o próprio pai em tribunal. E como havia descoberto que às vezes as crianças precisam ensinar aos adultos o que realmente importa na vida. A história estava apenas no meio. E o melhor ainda estava por vir. Tudo começou há 4 semanas, Mariana disse, olhando para a juíza com a mesma seriedade que havia mantido durante toda a audiência. Era uma quinta-feira chuvosa, 18 de março, 3h15 da tarde. Eu estava no meu quarto brincando de escolinha com minhas bonecas quando ouvi meu pai falando no telefone. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos queriam entender como aquela menina extraordinária havia chegado até ali. Não era normal ele ligar para nossa casa. Ela continuou. Fazia quase 7 meses que não dava notícias. Minha mãe estava no trabalho, então eu estava sozinha com minhas bonecas, fingindo que era a professora delas. Ela fez uma pausa como se estivesse revivendo aquele momento. Eu ouvi a voz dele vindo da sala e pensei, que estranho papai estar aqui. Porque normalmente ele nem entrava em casa. Quando vinha me buscar para algum passeio, o que era muito raro, ficava esperando na portaria do prédio. A juíza se inclinou para a frente, completamente absorvida pela narrativa. Aí eu percebi que ele estava falando no telefone. Não estava realmente na sala, mas a voz estava muito alta. Então deixei minhas bonecas e fui até a porta do quarto para escutar melhor. Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver o momento mais doloroso da sua vida. A primeira coisa que ouvi foi: escuta bem, advogado. Eu quero a guarda da menina e quero rápido. Não me importa o que você tem que inventar. E eu pensei, menina? Que menina? Ele está falando de mim? O tribunal permanecia em silêncio sepulcral.
Até os funcionários haviam parado de digitar para ouvir. Aí ele continuou. A menina vai herdar uma grana boa do avô dela quando fizer 18 anos. Estou falando de 2,5 milhões. E foi nessa hora meritíssima que meu mundo desabou. A voz de Mariana tremeu ligeiramente, mas ela continuou firme. 2,5 milhões. Eu nem sabia que tinha um avô rico, muito menos que ia herdar alguma coisa. Mas o que mais me machucou não foi descobrir sobre o dinheiro. Foi perceber que meu pai estava falando de mim como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Paula chorava baixinho no fundo da sala, revivendo a dor que a filha havia sentido naquele dia. Depois ele disse: se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. E eu entendi tudo. Meritíssima. Meu pai não queria me ter de volta porque sentia saudade, porque me amava, porque queria ser meu pai de verdade. Ele me queria como uma conta bancária. Mariana fez uma pausa para controlar a emoção. Mas a parte que mais doeu veio depois. Ele disse: a mãe da menina não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher mal terminou o ensino fundamental. Imagina entender de herança. O desprezo na voz dela ao repetir as palavras do pai fez várias pessoas no tribunal balançarem a cabeça com indignação. Naquele momento meritíssima, eu senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Não por mim, mas pela minha mãe. Como ele tinha coragem de falar assim da mulher que me criou sozinha? Da mulher que trabalha 15 horas por dia para me dar tudo o que preciso? Mariana se virou para olhar Paula no fundo da sala. Minha mãe pode não ter estudado muito, mas ela é a pessoa mais inteligente que conheço. Ela sabe fazer conta de cabeça melhor que qualquer calculadora. Sabe quando estou triste só de olhar no meu rosto. Sabe fazer o melhor bolo de chocolate do mundo com ingredientes simples. Algumas pessoas na plateia sorriram através das lágrimas. Depois disso ele disse: até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. E riu. Riu da minha mãe, riu de mim, riu da situação toda como se fosse uma grande piada. A indignação de Mariana era palpável. Foi aí que eu entendi que precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar ele usar nossa ignorância sobre a herança para nos separar. Então fiz uma coisa que aprendi vendo filme de detetive na televisão. O que você fez? A juíza perguntou curiosa. Corri para o quarto, peguei o celular velho da minha mãe e voltei para perto da porta. Coloquei o celular no modo gravar e capturei o resto da conversa. Dr. Rafael tentou uma objeção. Meritíssima, gravação clandestina. Doutor! Mariana o interrompeu educadamente. Eu tinha 8 anos e estava tentando proteger minha família. Não sabia que estava fazendo uma gravação clandestina. Só sabia que precisava de prova do que meu pai estava planejando. A juíza acenou concordando. Continue, Mariana. Consegui gravar quando ele disse: entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura. Essas coisas que vocês advogados sabem fazer. O tribunal ficou tenso. Todos estavam ouvindo como havia sido planejada aquela farsa judicial. E a parte final. Aquela mulher mal terminou o ensino fundamental. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. Seguida daquela risada cruel que me deu vontade de vomitar. Mariana parou por alguns segundos, como se estivesse revivendo a náusea daquele momento. Quando ele desligou, eu corri para o banheiro e vomitei. Não porque estava doente, mas porque havia descoberto que meu próprio pai era capaz de mentir na justiça para me usar como ferramenta de enriquecimento. O silêncio no tribunal era constrangedor. Depois fiquei sentada no chão do banheiro chorando por quase 1 hora. Não sabia o que fazer com aquela informação. Como contar para minha mãe que o ex-marido dela estava planejando uma armadilha judicial? Fernanda, que estava ao lado de Mariana, apertou o ombro da menina em apoio silencioso. Quando minha mãe chegou do trabalho naquela noite, eu a observei tirando os sapatos doloridos, reclamando de dor nas costas, mas sempre com um sorriso para mim. E pensei: como vou destruir a paz dela contando isso? E o que você decidiu fazer? A juíza perguntou. Primeiro tentei agir como se nada tivesse acontecido. Jantamos juntas. Ela me ajudou com a lição de casa. Assistimos um desenho na televisão. Mas quando fomos dormir, eu não conseguia parar de pensar. Mariana olhou para o teto do tribunal, como se estivesse vendo a cena novamente. Fiquei a noite inteira acordada, olhando minha mãe dormir. Ela dormia do meu lado, no nosso quarto pequeno, depois de um dia inteiro de trabalho pesado.
E eu pensava: ela não merece passar por isso. Ela não merece ser enganada de novo. De novo? A juíza perguntou. Sim, meritíssima. Meu pai já havia enganado minha mãe antes. Quando saiu de casa, disse que ia dar um tempo para pensar na vida. Ela esperou ele voltar por quase 1 ano. Depois descobriu que ele estava morando com outra mulher. Gabriel afundou ainda mais na cadeira, sendo exposto publicamente por todas as suas mentiras e traições. No dia seguinte, sexta-feira, eu fui parar na escola com uma ideia na cabeça. Contar tudo para minha professora Fernanda. Ela sempre foi como uma segunda mãe para mim. Fernanda sorriu através das lágrimas, orgulhosa da confiança que Mariana havia depositado nela. Na hora do recreio, em vez de brincar com os colegas, fui até a sala de aula onde a professora Fernanda estava corrigindo provas. Bati na porta e perguntei se podia conversar com ela sobre uma coisa muito séria. E como ela reagiu? A juíza perguntou. Ela viu que eu estava diferente. Normalmente sou uma criança alegre, brincalhona. Mas naquele dia eu estava séria, preocupada. Ela largou as provas imediatamente e me deu atenção total. Mariana se virou para Fernanda com gratidão. Contei tudo para ela. A ligação, a herança, o plano do meu pai, a gravação que havia feito. Ela me ouviu em silêncio absoluto e quando terminei, vi lágrimas nos olhos dela. O que ela disse? A primeira coisa que ela disse foi: Mariana, você é uma menina muito corajosa. Depois perguntou se eu tinha certeza de tudo o que havia ouvido. Pedi para ela escutar a gravação. Fernanda confirmou com um aceno. Foi um dos momentos mais chocantes da minha carreira como professora. Quando ela ouviu a gravação, Mariana continuou. A professora Fernanda ficou indignada. Disse que aquilo era inadmissível, que meu pai não tinha direito de brincar com nossa família daquela forma. E qual foi o conselho dela? Ela disse que eu precisava contar tudo para minha mãe imediatamente. Que minha mãe tinha direito de saber o que estava acontecendo, mesmo que fosse doloroso. Mariana olhou para Paula no fundo da sala. Mas eu tinha medo, meritíssima. Medo de que minha mãe não soubesse como se defender. Ela sempre foi muito simples, muito confiante nas pessoas. Eu sabia que ela ficaria perdida num tribunal enfrentando advogados caros e juízes sérios. Foi aí que a professora Fernanda me contou algo que mudou tudo. O que ela contou? Que antes de ser professora, ela havia estudado direito por 3 anos na PUC. Não chegou a se formar porque precisou trabalhar para sustentar a família, mas conhecia as leis básicas sobre família e crianças. O tribunal ficou atento. Era o momento crucial da história. Ela me explicou que existia uma possibilidade legal de eu representar minha família no tribunal. Não como advogada oficial, é claro, mas como representante da menor. Disse que era raro, mas que a lei permitia. E você aceitou essa possibilidade? No primeiro momento achei loucura. Como uma menina de 8 anos ia enfrentar advogados formados em tribunal? Mas aí a professora Fernanda me fez uma pergunta que mudou minha perspectiva. Que pergunta? Ela perguntou: Mariana, o que é mais importante, ter medo ou proteger quem você ama? E naquele momento eu entendi que não tinha escolha. Ou eu aprendia a me defender, ou meu pai ia conseguir nos separar. Mariana respirou fundo, revivendo aquele momento de decisão. Foi aí que eu disse para a professora Fernanda: então me ensina tudo o que preciso saber para defender minha mãe. E ela respondeu: Mariana, vai ser muito difícil. Você vai ter que estudar leis complicadas, decorar artigos, entender coisas que até adultos têm dificuldade. E você não desistiu. Pelo contrário, meritíssima. Quanto mais ela falava que era difícil, mais eu tinha certeza de que ia conseguir. Porque quando você ama alguém de verdade, não existe coisa difícil demais. O tribunal estava completamente envolvido pela narrativa. Naquela mesma tarde, a professora Fernanda foi na nossa casa conversar com minha mãe. Ela contou tudo, a ligação, a herança, o plano do meu pai, minha ideia de nos defender no tribunal. Como sua mãe reagiu? Primeiro ela chorou. Chorou muito, não de tristeza, mas de raiva. Raiva de ter sido enganada de novo. Raiva de ver que o ex-marido queria usar a filha dela como objeto. Paula confirmou com um aceno, lembrando-se daquele dia doloroso. Depois ela ficou desesperada. Como vou me defender? Ela perguntava. Não entendo nada de lei. Não tenho dinheiro para advogado. Vou perder minha filha para aquele homem terrível. Foi aí que você entrou? Sim. Eu me aproximei da minha mãe. Segurei as mãos dela e disse: Mãe, você não vai me perder.
Eu vou ser sua advogada. Vou aprender tudo o que for necessário para proteger nossa família. Mariana sorriu ao lembrar daquele momento. Minha mãe me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mariana, você tem 8 anos. Mas eu respondi. E daí? Tenho 8 anos, mas tenho amor suficiente pela senhora para enfrentar o mundo inteiro. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. A professora Fernanda explicou para minha mãe que era possível, que eu podia representar nossa família com a supervisão dela, que íamos estudar juntas, preparar todas as provas, organizar todos os argumentos. E sua mãe concordou? No início, ela hesitou. Tinha medo de que eu fosse exposta a uma situação muito pesada para a minha idade. Mas quando eu mostrei a gravação do meu pai para ela, quando ela ouviu com os próprios ouvidos o desprezo dele por nossa família, ela entendeu que não tínhamos escolha. Mariana olhou diretamente para Gabriel. Minha mãe ouviu você falando dela como se fosse lixo, pai. Ouviu você planejando nos enganar, nos usar, nos separar. E aí ela entendeu que tinha que lutar. Gabriel não conseguia manter contato visual com a filha. Naquela noite, as 3 nos sentamos na mesa da cozinha e fizemos um pacto. Íamos estudar juntas, trabalhar juntas, lutar juntas. Não íamos deixar ninguém destruir nossa família por dinheiro. E como começaram os estudos? No sábado de manhã, a professora Fernanda apareceu na nossa casa com uma mochila cheia de livros de direito. Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal. Parecia que ela tinha trazido uma biblioteca inteira. Mariana riu ao lembrar da cena. Ela espalhou todos os livros na nossa mesa pequena da cozinha e disse: Mariana, se você quer ser advogada da sua mãe, precisa estudar como uma. Vamos começar pelo básico. O que é poder familiar? Foi difícil no início? Muito difícil. Meritíssima. As primeiras palavras que li pareciam estar em outro idioma. Poder familiar, guarda unilateral, interesse do menor. Eu não entendia nada. Como você superou essa dificuldade? A professora Fernanda foi muito paciente. Ela explicava cada termo jurídico com palavras simples. Por exemplo, quando li poder familiar, ela explicou: é o direito e dever dos pais de cuidar dos filhos, mas esse poder tem limites, não pode ser usado contra o interesse da criança. Mariana olhou para Fernanda com gratidão. Ela transformava as leis complicadas em linguagem que eu podia entender. E o mais incrível, quanto mais eu aprendia, mais eu me interessava. Era como se tivesse descoberto uma linguagem secreta que podia proteger as pessoas. Quanto tempo vocês estudavam por dia? Todos os dias depois da escola, das 18h30 às 22 horas. Fins de semana das 9 às 18 horas, com intervalos para almoço e lanche. A juíza ficou impressionada. 4 semanas de estudo intensivo. Exato. E sabe qual foi a parte mais interessante, meritíssima? Qual? Descobri que eu tinha facilidade para memorizar as leis. Era como se meu cérebro fosse uma esponja para informações jurídicas. Em uma semana, eu já decorava artigos inteiros do Código Civil. Fernanda confirmou com orgulho. Mariana tem uma inteligência excepcional para direito. Em 2 semanas, ela sabia mais sobre guarda e poder familiar que muitos advogados. Mas a parte mais importante dos estudos não foi decorar leis. Mariana continuou. Foi entender que o direito existe para proteger as pessoas, especialmente as mais fracas. E naquele momento, eu e minha mãe éramos as mais fracas. Como assim? Meu pai tinha dinheiro para contratar advogado caro. Tinha conhecimento sobre a herança que nós não tínhamos. Tinha experiência em manipular situações. Nós só tínhamos uma coisa a nosso favor. O quê? A verdade, Mariana disse com simplicidade devastadora. E descobri que quando você tem a verdade do seu lado e conhece as leis que protegem essa verdade, você pode enfrentar qualquer adversário. O tribunal ficou emocionado com aquela lição de vida vinda de uma criança de 8 anos. Foi assim, meritíssima, que uma menina comum se transformou na advogada da própria mãe. Não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e simples. Mariana olhou para todos no tribunal. E agora vocês sabem como cheguei até aqui. Através de 4 semanas dos estudos mais intensos da minha vida, movida pela determinação de não deixar ninguém destruir minha família. A juíza ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela história extraordinária. Mariana, ela disse finalmente, você é prova viva de que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, pode mover montanhas. Obrigada, meritíssima. Mas a história ainda não terminou. Como assim? Ainda falta contar como transformei todo esse conhecimento em estratégia para este tribunal e como preparei cada prova que apresentei hoje. A juíza sorriu. Então continue, doutora Mariana.
Estamos todos curiosos para saber o resto. Era hora de contar a segunda parte daquela jornada extraordinária. Como uma menina de 8 anos havia se preparado para enfrentar o próprio pai no tribunal mais importante de sua vida. Depois de 2 semanas estudando direito, Mariana continuou sua narrativa para o tribunal fascinado. Eu já sabia todas as leis sobre guarda e poder familiar, mas a professora Fernanda me ensinou que conhecer a lei é só metade do trabalho. A outra metade é saber como usar esse conhecimento no tribunal. A juíza se acomodou melhor na cadeira, completamente absorvida pela história. Foi numa segunda-feira, 5 de abril, que a professora Fernanda chegou na nossa casa com uma notícia que mudou tudo. Ela havia recebido uma ligação da escola informando que um oficial de justiça havia entregado uma citação judicial para minha mãe. Paula confirmou com um aceno triste, lembrando-se perfeitamente daquele dia terrível. Minha mãe abriu o envelope com as mãos tremendo. Mariana continuou. Era a petição oficial do meu pai pedindo minha guarda. Quando ela começou a ler em voz alta, eu vi que estava tudo exatamente como ele havia planejado na conversa telefônica. Quais eram as alegações? A juíza perguntou, embora já soubesse a resposta. Abandono material e afetivo por parte da minha mãe. Negligência nos cuidados médicos, ambiente familiar inadequado, falta de supervisão escolar. Tudo mentira, mas muito bem elaborado juridicamente. Mariana fez uma pausa, lembrando-se da expressão desesperada da mãe. Minha mãe começou a chorar e disse: Mariana, como vou provar que isso é mentira? Quem vai acreditar numa faxineira contra um homem que tem dinheiro para contratar advogado caro? E foi nesse momento que entendi que precisava ser mais que uma criança que sabia leis. Precisava ser uma verdadeira estrategista. Fernanda sorriu orgulhosa ao lembrar daquele momento de virada. A professora Fernanda se sentou comigo na mesa da cozinha e disse: Mariana, agora vamos transformar você numa advogada de verdade. Não basta saber as leis. Você precisa aprender a construir uma defesa sólida, organizar provas, antecipar os argumentos do adversário. Como vocês fizeram isso? A juíza perguntou, genuinamente curiosa. Primeiro, a professora Fernanda me ensinou a pensar como uma advogada. Ela disse: Imagina que você é o advogado do seu pai. Quais argumentos você usaria? E eu comecei a listar. Diria que minha mãe trabalha muito e me deixa sozinha, que nossa casa é pequena, que ela não tem estudo, que não pode me dar um futuro melhor. Mariana demonstrava uma maturidade impressionante ao analisar a situação. Depois ela perguntou: E como você rebateria cada um desses argumentos? Foi aí que começou minha verdadeira educação jurídica. Explique melhor. Para cada mentira do meu pai, precisávamos de uma prova irrefutável. Ele disse que fico sozinha. Íamos provar que fico na escola em período integral. Ele disse que nossa casa é inadequada. Íamos fotografar cada cômodo. Ele disse que não tenho acompanhamento médico. Íamos reunir todos os exames e consultas. O tribunal acompanhava cada palavra com atenção total. Mas a professora Fernanda me ensinou que não bastava ter as provas, precisava saber apresentá-las de forma convincente. Mariana, ela disse, no tribunal não basta ter razão, você precisa provar que tem razão. E como vocês organizaram essas provas? Transformamos nossa casa numa verdadeira banca de advocacia. A mesa da cozinha virou nossa mesa de trabalho. Minha mãe comprou várias pastas plásticas e começamos a organizar tudo por categorias. Mariana gesticulava enquanto explicava, mostrando a mesma organização que havia demonstrado no tribunal. Pasta número 1. Documentos escolares, boletins, declarações, histórico de presença, cartas de recomendação da professora. Pasta número 2. Documentos médicos, exames, receitas, comprovantes de consultas, carteira de vacinação atualizada. Quantas pastas vocês fizeram? 9 pastas, meritíssima. Pasta 3. Documentos da casa, contrato de aluguel, contas pagas em dia, fotos de todos os cômodos. Pasta 4. Comprovantes financeiros, recibos de salário da minha mãe, extratos bancários, notas fiscais de tudo que ela comprava para mim. A juíza ficou impressionada com a organização meticulosa. Pasta 5. Evidências do abandono paterno. Todas as mensagens que minha mãe enviou para meu pai sem resposta. Fotos dos meus aniversários onde ele não apareceu, comprovantes de que ele nunca pagou pensão. Gabriel se encolhia cada vez mais na cadeira, vendo sua negligência sendo documentada sistematicamente. Pasta 6. Depoimentos de pessoas que nos conhecem. Dona Beatriz, vizinhos, funcionários da escola. Pasta 7. A gravação da conversa do meu pai e todas as análises jurídicas que fizemos sobre ela. Pasta 8.
meu diário pessoal, com todos os momentos que documentei ao longo dos anos. E a pasta 9? A pasta 9 era especial. Mariana sorriu pela primeira vez durante o flashback. Era a minha pasta de argumentos jurídicos. Todos os artigos de lei que eu havia decorado, organizados por tema, com explicações simples que eu mesma escrevi. Fernanda se inclinou para a frente. Posso complementar, meritíssima? Claro. Mariana criou um sistema próprio de estudo. Ela pegava cada artigo de lei, lia várias vezes até decorar, depois escrevia com suas próprias palavras o que aquele artigo significava na prática. Por exemplo, Mariana recitou de memória: artigo 1634 do Código Civil. A lei diz: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Minha tradução: não importa se os pais são casados ou separados, os dois têm responsabilidade com os filhos. A juíza sorriu. Muito inteligente. Mas aí vem a parte prática, Mariana continuou. Como meu pai abandonou essa responsabilidade por 4 anos, ele perdeu o direito de reivindicar poder familiar apenas quando lhe convém financeiramente. Vocês estudaram cada possível argumento da defesa? Todos. Meritíssima. A professora Fernanda fazia o papel do advogado do meu pai, e eu tinha que rebater cada argumento. Era como um jogo, mas um jogo muito sério. Me dê um exemplo. Ela dizia: Mariana, o advogado do seu pai vai alegar que ele tem melhores condições financeiras para te criar. E eu respondia: artigo 1583 do Código Civil estabelece que a guarda deve considerar não apenas condições materiais, mas principalmente vínculos afetivos e capacidade de proporcionar educação e desenvolvimento adequados. O tribunal estava impressionado com a preparação meticulosa. Depois eu complementava: minha mãe pode não ter muito dinheiro, mas me deu educação exemplar, cuidados médicos constantes e, principalmente, amor incondicional. Meu pai tem dinheiro, mas não tem amor. E dinheiro sem amor não cria filhos saudáveis. Como vocês simularam a audiência? Ah, essa foi a parte mais importante da preparação. Mariana se animou. A professora Fernanda transformou nossa sala numa mini sala de tribunal. Ela se sentava numa cadeira alta fazendo o papel da juíza. Minha mãe ficava na plateia, e eu tinha que apresentar todos os argumentos como se fosse a audiência real. E como foi no início? Terrível. Mariana riu. Eu ficava nervosa, esquecia as leis, gaguejava. Mas a professora Fernanda era paciente. Ela dizia: Mariana, você não está apenas defendendo um caso, você está defendendo sua família. Lembra disso quando ficar nervosa. Fernanda confirmou. Repetimos a simulação mais de 25 vezes até Mariana conseguir apresentar todos os argumentos com naturalidade. Mas a parte mais difícil não era decorar as leis, Mariana continuou. Era me preparar emocionalmente para enfrentar meu pai. O tribunal ficou atento. Era o momento mais delicado da preparação. A professora Fernanda me explicou que no tribunal meu pai e o advogado dele iam tentar me desqualificar, me humilhar, fazer eu parecer uma criança brincando de adulto. Ela disse: Mariana, eles vão atacar você pessoalmente porque não conseguem atacar seus argumentos. Como você se preparou para isso? Praticando manter a calma em situações difíceis. A professora Fernanda simulava os ataques que eu poderia receber. Ela dizia coisas como: você é apenas uma criança, não entende nada de direito. E eu tinha que responder com tranquilidade, citando leis e mantendo a educação. Funcionou? Demorei para aprender. No início eu ficava brava e queria gritar de volta. Mas a professora Fernanda me ensinou que no tribunal quem perde a compostura perde a credibilidade. Mariana olhou diretamente para o Dr. Rafael, que havia tentado desqualificá-la durante toda a audiência. Ela me ensinou que quando alguém ataca você pessoalmente, em vez de atacar seus argumentos, é porque não tem argumentos para rebater. E isso é uma vitória, não uma derrota. Que lição importante! A lição mais importante veio 3 dias antes da audiência. Mariana continuou. Eu estava nervosa, com medo de fracassar, com medo de perder minha mãe. A professora Fernanda se sentou comigo e disse: Mariana, você quer saber qual é o seu maior poder no tribunal? Qual era? Ela disse: seu maior poder é a verdade. Você não vai ganhar porque é inteligente, embora seja. Não vai ganhar porque conhece leis, embora conheça. Vai ganhar porque está defendendo o que é certo. O tribunal ficou em silêncio, absorvendo aquela lição profunda. Seu pai está mentindo, ela continuou. O advogado dele sabe que está mentindo. A juíza vai perceber que estão mentindo. E quando pessoas mentem no tribunal para prejudicar uma criança, elas sempre perdem. Isso te tranquilizou?
Completamente. Porque entendi que não precisava ser perfeita. Precisava apenas ser honesta e bem preparada. E como foi a preparação final? Na véspera da audiência, fizemos nossa última simulação. Mas dessa vez, em vez de treinar argumentos jurídicos, a professora Fernanda me fez uma pergunta diferente. Que pergunta? Se você pudesse dizer apenas uma coisa para a juíza, o que seria? E eu respondi sem hesitar. Que eu não quero ser rica com um pai que não me ama. Prefiro ser feliz com uma mãe que me ama de verdade. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. A professora Fernanda sorriu e disse: Pronto, você está preparada, porque essa frase vale mais que todos os artigos jurídicos do mundo. E vocês dormiram bem na véspera. Eu dormi mal, Mariana admitiu. Ficava imaginando como seria enfrentar meu pai. Como seria falar para uma juíza de verdade. Como seria se eu falhasse. Mas minha mãe percebeu que eu estava preocupada. Ela deitou do meu lado na cama e disse: Mariana, independente do que acontecer amanhã, eu já estou orgulhosa de você. Ver minha filha de 8 anos lutando para defender nossa família é a coisa mais linda que já presenciei na vida. Paula chorava baixinho, lembrando-se daquela noite de angústia e orgulho. Aí ela me contou algo que mudou tudo, disse: Sabe por que estou tão calma, mesmo sabendo que posso te perder? Porque se eu te perder, não vai ser por omissão minha. Vai ser porque lutamos juntas e o destino quis assim. Mas pelo menos vamos saber que fizemos tudo o que era possível. Isso te acalmou? Totalmente. Porque entendi que o resultado não dependia só de mim. Dependia da justiça, da verdade e do amor que moveu toda a nossa luta. E como foi a manhã da audiência? Acordei às 5h30 da manhã, mesmo sem despertador. Tomei banho, coloquei minha melhor roupa, uma blusinha branca e uma saia rosa que minha mãe havia comprado especialmente para o tribunal. Você estava nervosa? Estava, mas era um nervosismo diferente. Não era medo de falhar. Era ansiedade para mostrar tudo o que havia aprendido. E sua mãe? Minha mãe estava mais nervosa que eu. Mariana sorriu. Ela revisou minha pasta 4 vezes, conferiu se eu tinha levado todos os documentos, perguntou se eu lembrava de todas as leis. No ônibus, eu repassei mentalmente todos os argumentos. Mas também fiz uma coisa que a professora Fernanda havia me ensinado. O quê? Orei. Não sou muito religiosa, mas pedi a Deus para me dar força para defender minha família com dignidade. E quando chegaram ao tribunal? Quando vi aquele prédio grande, imponente, cheio de pessoas sérias de terno, meu coração disparou. Pensei, como uma menina de 8 anos vai enfrentar tudo isso? O que te deu coragem? Minha mãe segurou minha mão e disse: Lembra, minha filha, você não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui para dizer a verdade. E a professora Fernanda completou: E a verdade sempre vence no final. Foi aí que vocês entraram? Caminhamos juntas até a porta da sala de audiência. Antes de entrar, fiz questão de organizar minha pasta, respirar fundo e mentalizar tudo o que havia estudado. E qual foi seu primeiro pensamento ao ver a juíza? Pensei: ela parece uma pessoa boa, alguém que vai ouvir o que tenho para dizer. E foi aí que toda a minha preparação fez sentido. Como assim? Porque entendi que não estava ali para mostrar que era inteligente ou para impressionar ninguém. Estava ali para proteger minha família usando as ferramentas que havia aprendido. Mariana olhou para a juíza com gratidão. E quando me apresentei dizendo: eu vim defender minha mãe, não era uma criança brincando de adulto. Era uma filha defendendo quem mais ama no mundo. O tribunal ficou em silêncio emocional. Foi assim, meritíssima, que 4 semanas de estudo intensivo, amor incondicional e determinação férrea transformaram uma menina comum na advogada mais jovem que este tribunal já viu. E agora, Mariana? A juíza perguntou. Como se sente depois de contar toda essa história? Sinto-me em paz, meritíssima, porque independente da sua decisão, sei que lutei com honra pela minha família. E descobri que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode mover montanhas. Mariana fechou sua pasta de borboletas pela última vez. Era isso que eu queria contar sobre como me tornei a advogada da minha mãe. Não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e verdadeiro. A juíza ficou em silêncio por longos segundos, processando aquela história extraordinária de coragem, determinação e amor familiar. Era hora de voltar ao presente. Era a hora da decisão que mudaria para sempre a vida daquela família corajosa.
A juíza Ana Paula Castro ficou em silêncio absoluto por quase 3 minutos após Mariana terminar sua narrativa. 3 minutos que pareceram 3 horas para todos no tribunal. Ela retirou os óculos, limpou com cuidado, olhou para aquela menina extraordinária de 8 anos e depois para os documentos espalhados na sua mesa. Mariana, ela disse finalmente, com uma voz que carregava 3 décadas e meia de experiência. Em 35 anos de carreira presenciei milhares de casos. Vi advogados brilhantes, testemunhas emocionantes, provas irrefutáveis, mas nunca, jamais, vi algo parecido com o que presenciei hoje. O tribunal estava em silêncio sepulcral. Cada pessoa presente sabia que estava vivenciando um momento único na história da justiça brasileira. Você não é apenas uma menina inteligente que decorou algumas leis. A juíza continuou olhando diretamente nos olhos negros de Mariana. Você é um exemplo vivo de que a verdadeira justiça nasce do amor, da coragem e da determinação de proteger quem amamos. Gabriel enterrava o rosto nas mãos, sabendo que sua derrota era total e irreversível. Dr. Rafael organizava nervosamente seus papéis, sem saber como reagir à humilhação pública que havia sofrido. Baseada em todas as evidências apresentadas, a juíza se levantou solenemente e, considerando a manifestação clara e inequívoca da menor Mariana sobre seus próprios desejos, este tribunal decide que... O silêncio era ensurdecedor. Paula segurava as mãos de Fernanda, ambas chorando de ansiedade. Dona Beatriz rezava baixinho. Mariana mantinha a postura ereta, preparada para qualquer resultado. A guarda da menor Mariana Oliveira permanece exclusivamente com sua mãe, Paula Oliveira, sendo negado o pedido do requerente Gabriel Martins. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas que nem conheciam a família batiam palmas emocionadas. Funcionários da justiça, normalmente sérios e imparciais, sorriam abertamente. Paula desabou a chorar de alívio e felicidade. Além disso, a juíza continuou quando o silêncio voltou. Determino que sejam negados quaisquer pedidos futuros de visitação ou contato por parte do requerente, conforme solicitado pela própria menor. Gabriel tentou se levantar. Meritíssima, isso é... Senhor Gabriel, a juíza o interrompeu com autoridade. O senhor teve 8 anos para ser pai dessa criança excepcional. Escolheu o abandono. Agora quer voltar apenas por interesse financeiro. Este tribunal não compactua com esse tipo de oportunismo. Mas eu tenho direitos. Direitos se conquistam com deveres cumpridos, Mariana disse, levantando-se de sua cadeira. O senhor nunca cumpriu seus deveres de pai. Portanto, perdeu todos os direitos. A juíza bateu o martelo. Está encerrada esta audiência, mas a história estava apenas começando. O celular de Paula tocou às 7h15 da manhã numa terça-feira chuvosa. Do outro lado da linha, uma voz animada. Dona Paula, aqui é da TV Globo. A história da Mariana viralizou nacionalmente. Gostaríamos de fazer uma entrevista para o Fantástico. Era verdade. A gravação da audiência, autorizada pela juíza para fins educacionais, havia se espalhado pela internet como fogo. Mariana advogada era trending topic no Twitter. Páginas de direito compartilhavam seus argumentos jurídicos. Mães choravam assistindo sua defesa emocional da família. Mãe, olha isso! Mariana gritou da sala, apontando para a televisão. Na tela, seu discurso sobre amor versus dinheiro estava passando no jornal Hoje. Não quero ser famosa, Mariana disse com a mesma maturidade de sempre. Quero que outras crianças vejam que podem lutar pelos seus direitos. No domingo seguinte, Mariana e Paula apareceram no Fantástico. A entrevista teve 45 pontos de audiência, um dos programas mais assistidos do ano. Como você aprendeu tudo isso sozinha? Perguntou a apresentadora. Eu não aprendi sozinha, Mariana respondeu. Aprendi com minha mãe, que me ensinou que amor vale mais que dinheiro. E com minha professora, que me deu as ferramentas para me defender. Mariana Oliveira para discursar no Congresso Nacional. Anunciou o presidente da Câmara dos Deputados. Ela subiu ao púlpito principal, agora com 13 anos, mais alta, mais madura, mas com os mesmos olhos determinados de quando tinha 8. Senhores congressistas, sua voz ecoou pelo plenário lotado. Há 5 anos, uma menina de 8 anos se levantou num tribunal e disse: Eu vim defender minha mãe. Hoje, essa mesma menina volta para mostrar o que sua luta conquistou. A plateia ficou em silêncio respeitoso. Proponho hoje a Lei de Educação Jurídica Infantil, que todas as escolas do Brasil tenham uma disciplina obrigatória chamada Direitos da Criança,
onde meninos e meninas aprendam seus direitos básicos, como se proteger, como denunciar abusos. Crianças conseguem entender leis? Perguntou uma deputada. Conseguem sim, eu aprendi direito com 8 anos. Não porque sou especial, mas porque quando uma criança precisa se defender, ela aprende qualquer coisa. Mariana olhou para a plateia com intensidade. Imaginem um Brasil onde nenhuma criança seja vítima de abuso, porque todas sabem que podem denunciar. Onde nenhuma criança seja manipulada em separações, porque todas conhecem seus direitos. Onde nenhuma criança precise virar advogada da própria mãe, porque todas as famílias sabem se defender. A ovação durou 7 minutos. A lei foi aprovada por unanimidade. Naquele dia, nasceu a Lei Mariana, Lei Federal 14.823/2029, que tornou obrigatório o ensino de direitos da criança em todas as escolas brasileiras. A Faculdade de Direito da USP nunca havia visto uma formatura tão concorrida. Jornalistas, políticos, juristas, famílias que haviam sido ajudadas pela Lei Mariana. Todos queriam ver a menina que mudou o sistema judiciário brasileiro se formar oficialmente. Mariana Oliveira, anunciou o reitor. Formada com louvor. Melhor aluna da turma, média final 9,8. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, a plateia explodiu em aplausos que duraram 12 minutos. Paula chorava de orgulho na primeira fileira, ao lado de Fernanda e Dona Beatriz. Senhores formandos, Mariana disse ao microfone. Hoje nos tornamos advogados oficialmente. Mas ser advogado não é apenas conhecer leis, é usar essas leis para proteger quem precisa. Por isso, anuncio hoje a criação do Instituto Mariana Oliveira de Defesa dos Direitos da Criança, um escritório que oferecerá defesa gratuita para todas as crianças em situação de vulnerabilidade. A ovação foi ensurdecedora. Nos 5 anos seguintes, o Instituto Mariana atendeu mais de 25 mil crianças em todo o Brasil. Casos de guarda injusta, abuso, negligência, todos recebendo defesa jurídica gratuita de qualidade. O prêmio Personalidade do Ano da revista Time chegou numa terça-feira chuvosa. Mariana estava no seu escritório quando recebeu a ligação. Miss Oliveira, congratulations! You have been chosen as Time's Person of the Year. Aos 31 anos, havia se tornado a brasileira mais jovem a receber o prêmio. Na capa da revista The Girl Who Changed Justice, How Mariana Oliveira Revolutionized Children's Rights Worldwide. O Instituto Mariana agora operava em 18 países e havia protegido mais de 80 mil crianças. Mãe, olha isso! Mariana mostrou a revista para Paula, agora coordenando a parte social do Instituto. Sua filha virou capa da Time. Quem diria que aquela menininha ia mudar o mundo? Paula disse, chorando de orgulho. Eu não mudei o mundo, mãe. Só usei o que a senhora me ensinou, que amor vale mais que dinheiro. Naquela noite, no jantar de premiação em Nova York, Mariana fez um discurso que emocionou o mundo inteiro. Há 23 anos, ela disse ao microfone. Uma menina de 8 anos se levantou num tribunal e disse: Eu vim defender minha mãe. Hoje, essa frase virou símbolo de que as crianças têm voz, têm direitos e têm poder para transformar o mundo. A plateia internacional ficou em silêncio. Mas quero deixar claro, eu não sou especial. Sou apenas uma criança que teve que crescer rápido para proteger quem amava. E descobri que quando somos movidos por amor verdadeiro, somos capazes de coisas extraordinárias. Palmas ecoaram pelo auditório em Manhattan. Hoje, mais de 130 países adotaram versões da Lei Mariana. Milhões de crianças têm acesso à justiça. Famílias são protegidas da ganância. Tudo porque uma menina de 8 anos recusou ser silenciada. Mariana olhou para as câmeras que transmitiam ao vivo para o mundo inteiro. Por isso, deixo uma mensagem para todas as crianças que podem estar assistindo. Vocês têm voz, vocês têm direitos, e quando algo estiver errado na vida de vocês, não aceitem silêncio, lutem, busquem ajuda, protejam quem amam. Porque às vezes, ela concluiu com um sorriso que lembrava a menina corajosa de 8 anos. As vozes mais pequenas são as que ecoam mais forte na história. A Standing Ovation durou 18 minutos. Mas para Mariana, o prêmio mais importante continuava sendo o mesmo de 23 anos atrás. Ter protegido sua família e descoberto que o amor sempre vence o dinheiro. Em 2044, aos 41 anos, Mariana Oliveira foi indicada para ministra do Supremo Tribunal Federal, a mais jovem da história. Durante sua sabatina no Senado, um senador perguntou: Ministra indicada, qual foi o caso mais importante da sua carreira? Mariana sorriu. Foi meu primeiro caso. Aos 8 anos, num tribunal em São Paulo, defendendo minha mãe contra meu pai que queria me usar por dinheiro. E o que aprendeu naquele dia?
Aprendi 3 coisas, ela respondeu. Primeiro, que a justiça existe para proteger os mais fracos. Segundo, que o amor é mais poderoso que qualquer lei. E terceiro, que às vezes uma criança de 8 anos entende mais de justiça que muitos adultos. A plateia aplaudiu. Se eu for confirmada como ministra, Mariana concluiu, prometo julgar cada caso lembrando daquela menina de 8 anos com uma pasta de borboletas. Lembrando que por trás de cada processo existe uma história humana e que a verdadeira justiça começa quando escolhemos proteger quem amamos. Ela foi confirmada por unanimidade. No dia da posse, Paula, agora com 75 anos, estava na primeira fileira chorando de orgulho. Ao lado dela, Fernanda, Dona Beatriz, já falecida, mas representada por sua filha, e centenas de crianças que o Instituto Mariana havia ajudado ao longo dos anos. Quando Mariana colocou a toga pela primeira vez, o plenário inteiro se levantou em aplausos. Mais tarde, em seu gabinete no STF, Mariana pendurou 3 objetos na parede. 1. Sua pasta escolar de borboletas, a mesma que usou aos 8 anos. 2. Uma foto dela com a mãe no dia da audiência. 3. Uma placa com a frase: "O amor sempre vence o dinheiro." Naquela noite, Mariana ligou para sua mãe. "Mãe, conseguimos!" "Conseguimos o quê, minha filha?" "Mostramos para o mundo que uma menina de 8 anos pode mudar a história, que o amor vale mais que qualquer herança, que a justiça existe para proteger quem precisa." Paula chorou do outro lado da linha. "Eu sempre soube, minha filha. Desde aquele dia que você disse, 'Mãe, eu vou ser sua advogada,' eu sabia que você ia mudar o mundo. Eu não mudei o mundo sozinha, mãe. Mudei porque a senhora me ensinou o que realmente importa." "E o que importa, Mariana?" "Que no final, quando tudo passa, o dinheiro, a fama, os prêmios, o que fica é o amor. O amor que a senhora me deu todos os dias. O amor que me fez enfrentar um tribunal aos 8 anos. O amor que move montanhas." Houve um silêncio emocionado. "Eu te amo, mãe." "Eu também te amo, minha advogada." E assim terminou a história da menina que se tornou advogada aos 8 anos. Não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e verdadeiro. Sua história começou com uma menina de 8 anos dizendo: "Eu vim defender minha mãe." E continuaria para sempre como prova de que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode realmente mudar o mundo.